Você já parou para pensar que aquele padrão que você tanto repete sem querer repetir, aquele tipo de relacionamento que vira e mexe você acaba entrando. Às vezes isso acontece não só porque é um padrão familiar, é aquele padrão que você se acostumou, né, por observar acontecer na sua família, no seu contexto, porque você aprendeu, né, porque você conhece e o cérebro gosta daquilo que é familiar. Mas além disso, a tendência de você entrar e sair de um relacionamento mais patológico, às vezes é por falta de referência do que é saudável. Você já parou para pensar sobre isso? Eu fiquei pensando nisso depois de um atendimento que eu tive a uma paciente que estava passando por uma situação assim envolvendo relacionamento. E é interessante a gente pensar que às vezes por falta daquilo que a gente não conhece, eu vivi a vida inteira, vamos pensar, eu vivi a vida inteira entrando e saindo de relacionamentos com pessoas indisponíveis, com pessoas que de repente me tratavam mal, né? Esse é o cenário. E de repente eu não tenho referência do que é saudável, então aquele mínimo de afeto se torna algo muito relevante na minha vida. Pensando por esse cenário, fica muito mais difícil a gente conseguir enxergar aquilo que é saudável, aquilo que é o ideal, ou que seria o certo, né, dentro de um relacionamento. Então vamos pensar nesse cenário. A pessoa não tem essa referência, ela viveu num ambiente familiar que mostrou para ela que amor é de repente você maltratar outra pessoa, ou a pessoa fazer todas as suas vontades e você não se preocupar com o outro, ou conveniência, ou uma série de fatores. E de repente ela entra e sai de relacionamentos muito parecidos. E isso é muito natural. A tendência é a pessoa atrair relacionamentos e se atrair por pessoas, se apaixonar por pessoas que têm um pouco das feridas que ela também tem. Apaixonamento é isso também. E aí a pessoa vai entrando e saindo de relacionamentos traumáticos e vai se retraumatizando nesse processo. Quando ela esbarra, porque às vezes acontece, com alguém, né, que é diferente dessas feridas, ou que mostra, ou tenta mostrar para ela, né, o que é saudável, ou que de repente se interesse, ou que esteja disponível, ou que seja totalmente diferente daquele padrão que ela está acostumada, às vezes não rola um encantamento imediato, às vezes não rola um apaixonamento imediato, às vezes ela nem se interessa. Ou o outro cenário possível é, nossa, isso é possível? Aquela coisa de é muito bom para ser verdade, é aquela desconfiança, será mesmo? Porque o outro está mostrando para ela o que é o ideal, o que é possível, o que ela merece, mas ela desconfia que ela merece. Justamente porque ela não se acostumou com isso. Justamente porque ela entendeu que amor é outra coisa. Ou que o amor não seria possível nessa proporção. E às vezes, por ela ter sofrido muito, ela se fecha para algo que seria o ideal, né? O que ela realmente merece, para não sofrer por pura defesa. E ela deixa de viver esse cenário possível. Então ela vai desistindo, aquela frase que a gente vê muito aí recorrente também nas redes sociais, desistindo de se relacionar, desistindo do amor, desistindo, achando que tudo, enfim. Mas a grande verdade é que, a meu ver, as pessoas estão cansadas, né? Cansadas, pelo menos as mais intensas, as mais, né, que desejam isso, estão cansadas de viver, de tentarem demais, de se doarem demais. Então esse discurso eu vejo muito saindo da boca de quem se doou demais e recebeu pouco, como se fosse uma idolatria à vida de solteiro, aquela coisa de que ser solteiro é melhor, aquela coisa de que, mas na verdade, todo mundo quer ter alguém, todo mundo, não é que precisa, não deveria precisar, mas ninguém consegue ser sozinho, sendo que o ser humano é um ser social. Então você naturalmente quer, mas esse discurso é um discurso de defesa. Ah, é melhor ser sozinho? Não, é um discurso de quem se traumatizou demais e não lidou com as próprias feridas. A realidade é, você sofre demais, a tendência é você achar que aquilo vai continuar, é uma repetição sem fim. De uma certa forma, é uma repetição que não vai ter fim até que você vire uma chavinha. Ou até que você encontre uma referência daquilo que é saudável. Então, uma pessoa que só apanhou, né, a vida inteira e ela insiste nesse padrão e não cura as feridas, né, relacionadas a esses traumas de relacionamentos traumáticos, a tendência é ela entrar cada vez mais em relacionamentos mais traumáticos. Enquanto ela não muda esse padrão, ela não consegue atrair ou se atrair por pessoas que têm um padrão diferente disso. E, enquanto isso não acontece, ela vai achar que esse padrão saudável é irreal. Não existe, existe só para os outros e para ela não. Então, ela começa a viver mais nesse universo, cada vez mais se afundando nesse universo que ela conhece.
E ela não consegue notar as pessoas que fogem desse padrão. Então, geralmente o que acontece? A pessoa, ela vive pisando em ovos, porque os padrões dos relacionamentos tóxicos são assim. A pessoa não pode se manifestar, ela não pode falar o que ela pensa, ela não consegue conversar, porque tudo se volta contra ela. Ou a pessoa é. Aí a gente tem muito esse processo acontecendo também, aquela intensidade do começo que cai, não tem uma constância, então a pessoa se ilude e de repente fica envolvida e a pessoa realmente estava manipulando essa situação. Então, tem diversas situações ali envolvendo esse âmbito do não saudável. O que seria o saudável, então? O saudável para essas pessoas seria exatamente aquela pessoa que está ali, né? Que está disponível, não tem aquela adrenalina o tempo todo, que é aquilo que ela pode estar acostumada também, e aí ela não tem essa adrenalina, então tem alguma coisa errada. Então ela sempre vai achar que tem alguma coisa errada se foge do padrão. Compreende a ideia, mais ou menos? Então ela se acostumou também a sentir aquela adrenalina, sentir aquela coisa, sendo que na verdade o que é mais estável, o que é mais constante, né, o que é mais disponível é o que é saudável, entende? Aquela pessoa que, enfim, você manda, responde, ela tá sempre ali, ela quer fazer por você, ela está disposta a fazer o que for para te dar paz. Então, isso é tudo totalmente diferente desse cenário do não saudável, percebe? E quando isso acontece, tá, cadê a paixão? Cadê aquela adrenalina? Cadê aquela coisa? Não é regra, claro que as pessoas são diferentes, claro que, enfim, tem N questões aí envolvidas, porque de fato não é igual para todo mundo, enfim. Mas é interessante a gente perceber que existe essa sutileza que não é percebida. Então, aquilo que é saudável te traz uma estabilidade, traz uma tranquilidade, te traz uma paz, te traz uma certeza, uma segurança, coisa que o que não é saudável não traz. O que não é saudável gera ansiedade, gera medo, gera tudo que é alerta, te ativa todo o sistema de alerta. E é natural que isso também aconteça no início dos relacionamentos, principalmente quando existe um apaixonamento. É muito natural isso acontecer. Mas depois de um certo tempo, e que precisa ser um tempo razoavelmente curto, de alguns meses, um mês, 2 meses, mesmo assim, no começo, a pessoa precisa passar uma segurança, entende? Ela precisa. Tem aquela insegurança do começo, natural, porque eu não sei o que está acontecendo, mas depois que a coisa começa a acontecer, os dois sabem que está acontecendo alguma coisa. Então, alguém vai ter que colocar um limite saudável ali. Eu quero, não dá para continuar, não dá para ser, enfim, desde que tudo esteja esclarecido entre as partes ali, o que cada um quer. Então, é interessante a gente perceber isso, e é interessante que essa falta de referência do que é saudável pode fazer qualquer um se perder. Então, se você quer uma mudança para começo de conversa, é importante você se conhecer. É importante você ter um autoconhecimento, uma autoconsciência. Não só autoconhecimento, mas uma autoconsciência de como você é na prática, nas interações. E quanto mais a gente se relaciona, mais a gente consegue entender as coisas, né? Quanto mais a gente interage com as pessoas, quanto mais a gente se envolve, não no sentido necessariamente afetivo sexual, mas quanto mais a gente conhece, interage, observa, a tendência é a gente ir ganhando estofo, ganhando, sei lá, resiliência, se tornando resiliente, entendendo um pouquinho melhor também como a gente é com o outro e sozinho também. Por isso que é importante a gente conseguir ser sozinho. E aí, quando a gente tem essa autoconsciência, esse autoconhecimento, a tendência é a gente conseguir entender melhor o que é saudável e o que não é, pela observação também. Mas muito mais que isso, para a gente chegar nesse nível, é importante sim a gente fazer uma terapia ali para tratar, para curar essas feridas, esses traumas, curar as nossas relações familiares, né? Curar dentro da gente. Às vezes a gente não precisa fazer muita coisa, pedir perdão ou fazer uma reconciliação. Às vezes isso está longe da realidade. Às vezes é só um processo interno de você compreender, aceitar, entender tudo o que aconteceu, ressignificar suas relações a partir desse passado, que as suas primeiras relações foram as familiares. Essa é a referência que você tem. Então, naturalmente, são elas que você vai reproduzir. E mesmo às vezes, quando a gente se cura, a tendência ainda é repetir. Entende? Então, é interessantíssimo a gente conseguir fazer esse processo o quanto antes, né? Porque a vida é muito curta. Então, quanto mais a gente se conhece, a gente se cura, a gente consegue ressignificar isso, a gente vai construindo relações amorosas, lembrando que amor é construção, construir relações mais saudáveis. De amizade, relacionamento afetivo sexual, profissional, enfim, relacional do dia a dia, social, enfim.
a gente vai construindo relações mais saudáveis, vai conseguindo colocar limites saudáveis nessas relações que também são necessárias. Você vai aprendendo que eu me colocar não deveria gerar afastamento, e sim conexão. E se gera afastamento, já não está saudável. Compreende a ideia? Então, colocar limite deveria ser um canal de conexão, de escuta, de entender o que o outro ali está sentindo necessidade e eu não estou enxergando. Aí é um definidor para você entender se está sendo recíproco aquela relação ou não. Então é interessante a gente refletir isso. Às vezes essa falta de referência faz com que a gente se perca.